Muito bem, irmãos. Nós vamos tentar terminar o estudo dos 7 selos. Já foram abertos quatro selos. E agora será aberto o 5º selo, Apocalipse, capítulo 6. Eu já disse para os irmãos que há muitas versões sobre cada um destes eventos. São muitos intérpretes. Algumas escolas teológicas, umas dizem uma coisa e outras dizem outra. Uma denominação segue uma linha e outra denominação segue outra linha. E eu disse aqui que nós somos pré-tribulacionistas, nós somos dispensacionalistas e nós somos milenistas. Nós acreditamos que o mundo está dividido em 7 dispensações e que nós estamos vivendo a sexta dispensação. E nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ou seja, antes da 70ª semana de Daniel. Nós estamos no espaço de tempo que foi dado aos gentios. Neste espaço de tempo foi formado a igreja, veio o Salvador. E agora falta a última semana para fechar o ciclo de tempo que Deus estabeleceu na terra, que ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. E estes eventos que nós estamos narrando, nós acreditamos, pela escola que a denominação Assembleia de Deus acredita, que é um evento que vai ocorrer, esses eventos que vai ocorrer, a abertura dos selos no céu e na terra, está se iniciando a última semana, chamada de a grande tribulação, o aparecimento do iníquo, o aparecimento do anticristo, e a confusão aqui embaixo está formada. Mas agora o assunto aqui, o palco aqui é o céu. O João sai da terra do cavalo amarelo e agora se acha no céu. E o texto bíblico diz assim: e quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Esse é o 5º selo. Aqui pode ser entendido de 2 formas, de 2 maneiras. Este período, como eu disse para os irmãos, a igreja estava passando por um período de perseguição. Foram até o ano 305 aproximadamente, quando Constantino assumiu o Império Romano,
e foi dado a liberdade aos cristãos. O cristianismo foi declarado religião oficial. De perseguido passou a perseguidor. Com Constantino veio essa situação. Mas até Constantino, antes de... a perseguição aqui, a visão dos mártires, alguém diz que... Jesus está falando da igreja que estava vivenciando estas perseguições, que se iniciou com Nero no ano de 64. Os relatos dão conta de que Nero pôs fogo em Roma e acusou os cristãos de terem feito isso. Isso está no livro História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. E a partir dali iniciou-se uma perseguição. E alguns intérpretes dizem que estas almas que nós vemos aqui são aquelas pessoas que não negaram, que não apostataram o nome de Jesus. E também os intérpretes dizem que esses mártires, além de ser aquelas almas que se iniciou com eles, o martírio começou com Estevão, o primeiro mártir da história da igreja, e só vai terminar quando terminar a última semana de Daniel, ou melhor, quando terminar a grande tribulação. Só aí que vai ser completo o número de mártires, que nós não sabemos quanto, e também não importa saber a quantidade. Mas eu quero colocar para vocês aqui, que a igreja foi perseguida no ano 64 por Nero, depois ela foi perseguida por Domiciano, que foi um imperador sanguinário, no ano 96. A terceira foi por Trajano, que foi outro imperador muito mau, do ano 98 ao ano 117. Depois de Trajano foi Adriano, do ano 117 ao 138. Depois veio Antonino Pio, do ano 138 ao 161. Depois veio Marco Aurélio, do 161 ao 180. Depois veio, esse aqui é conhecido por causa do filme O Gladiador, Sétimo Severo. Sétimo Severo, ele foi imperador de Roma do ano 193 a 211. Depois de Sétimo Severo veio o imperador Décio, do ano 249 a 251. Depois veio o Valeriano, 253 a 260. E depois veio Diocleciano, que foi imperador de Roma do ano 284 ao ano 305. E do ano 305 até 330, mais ou menos, por aí, veio o imperador Constantino, que libertou a igreja do jugo das perseguições. Então, algumas pessoas, alguns intérpretes, interpretam esse quinto selo com esses mártires, que começou lá com Estevão. E o interessante é que Deus determinou o número X de mártires. E esse número ainda não foi completado. Há pastores, há obreiros, há missionários, há crentes morrendo através do martírio na Coreia do Norte, na região dos sofrimentos e torturas para negar Jesus, na própria Rússia, em Cuba, em vários lugares existem pessoas que estão morrendo por causa da palavra de Deus, e estas pessoas
são pessoas especiais. Deus não vai dar esse privilégio, se é que chama de privilégio, para qualquer um. Não é para qualquer um. Nem todos podem suportar um martírio, nem todas as pessoas. Então, estas pessoas aqui, este livro já começa com essas pessoas, com as almas que estão debaixo do altar. Aqui há de considerar algumas situações. Eu lembro que há uns tempos atrás houve aqui uma discussão sobre se a pessoa tem memória depois da morte. Depende do estado em que ela está e depende aonde ela está. Enquanto não houver ressurreição, preste bem atenção. Enquanto não houver ressurreição, estas almas estão conscientes. Enquanto não há ressurreição, as almas estão no estado de consciência. Não significa que elas vão lembrar de tudo. Imagine alguém que teve uma vida pregressa, converteu ao Evangelho, começou a trabalhar para Jesus, se tornou obreiro, ou pastor, ou sei lá o que foi, mas foi um crente fiel depois da sua conversão, e ele está lá no paraíso lembrando de quando ele era matador. Lembrando de quando não, ele está num estado de consciência. Enquanto não houver ressurreição, as almas estão num lugar de consciência. E um outro detalhe é o seguinte: a partir da ressurreição de Jesus, ele faz uma separação no mundo dos mortos. Quando as pessoas morriam antes de Jesus, elas iam praticamente para o mesmo lugar. Estavam separadas, mas podiam ver umas às outras. Quando Jesus morre, ele leva as almas dos justos, dos que morreram, na esperança da ressurreição, aqueles que viveram sob os princípios de Deus. Jesus leva essas pessoas para um lugar chamado paraíso, que a Bíblia chama debaixo do altar de Deus. É um lugar onde eles vão descansar das suas obras, até que aconteça a ressurreição. E a ressurreição aqui não é a ressurreição, o arrebatamento da igreja, porque essas almas continuam lá, a igreja já foi arrebatada, e estas almas continuam lá, esperando o dia da sua ressurreição, que acontecerá logo depois que Jesus voltar pela segunda vez. Então estas almas que estão debaixo do altar, elas vão ser ressuscitadas. Existe aqui um grupo, pelo que eu posso entender, que são de mártires, que estão neste lugar clamando, vindicando a justiça de Deus. Eles não estão pedindo vingança pelo que aconteceram. Eles estão pedindo que Deus execute a sua justiça, aquilo que já está determinado nas Escrituras. Então, esta matança, ela começou lá com Estevão e prossegue até os dias de hoje, ou até o período final da grande tribulação. As almas sobrevivem sem o corpo e são conscientes. Elas não estão dormindo, elas não estão no céu. Essa é a gloriosa convicção. Morrer é estar com Cristo, mas estão no lugar de descanso, esperando que sejam ressuscitadas. Então, aqui está uma das situações que a gente encontra
neste quinto selo. Deus não poupou essas pessoas do martírio, mas deu-lhes poder para morrerem por causa da palavra. Todo período, todo lugar aonde não se pode falar de Jesus, as autoridades levam as pessoas a apostatarem da fé, a negarem a fé. E para se negar a fé, eles oferecem vantagens. Era isso que acontecia lá no tempo do Império Romano, era isso que acontecia na Idade Média, foi isso que aconteceu no período das trevas, foi isso que aconteceu no período renascentista, foi isso que aconteceu no período da Revolução Industrial, foi isso que aconteceu lá em 1917, quando a Rússia, que era o paraíso do cristianismo, se tornou o que é hoje uma república comunista. E a partir dali os crentes foram marcados e para negarem a Jesus tinham que apostatar da fé, perder a salvação. E temos muitos relatos, em muitos livros, de pessoas que na última hora, diante de um pelotão de fuzilamento, eles negavam a Jesus e por muitas vezes os próprios executores tinham visões de anjos sobre a vida daquelas pessoas que estavam ali. A partir do momento que elas negavam, esse anjo subia. Os relatos são muitos e variados. E eu lembro de uma história que eu li, que estava lá um cristão e foi dada a última oportunidade para ele negar Jesus, para ele apostatar da fé, e foi-lhe oferecido uma série de regalias para ele e para a família. E quando aquela pessoa aceitou e foi livre da morte, um dos guardas, um dos executores, tomou o lugar dela e proclamou o nome de Jesus e disse que valia a pena morrer pelo que ele tinha visto só naquele momento. Então, em todos os tempos, haverá situações aonde os crentes sofrerão pressão. Não é o caso aqui no Brasil, pelo menos neste período que nós estamos vivendo, mas por volta do ano de 1526, mais precisamente em Salvador, na Bahia, onde hoje é o Pelourinho, havia um grupo de missionários e ali estavam os jesuítas enviados pelas igrejas de Portugal, e eles não toleravam cristãos. E em 1526, o Calvino, que era governador na Suíça, ele enviou um grupo de missionários para o Brasil. E esses missionários foram mortos, degolados, esquartejados, porque não negaram o nome de Jesus. E isso aconteceu nesse lugar, que depois foi transformado num lugar de castigo de escravos, que hoje se chama de Pelourinho. É um lugar turístico onde as pessoas vão, e quem não conhece a história, chega lá, está compartilhando com todas as atrocidades que aconteceram. A gente diz que é uma adoração roubada. As pessoas admiram, mas não sabem. Um crente que conhece a história, ele jamais vai no Pelourinho, porque aquilo não lhe traz lembranças boas, só lhe traz lembranças ruins. Então acontece essas situações de apostatar. Enquanto os falsos crentes vão apostatar, amando o presente século, adorando o anticristo e apostatando diante da sedução do mundo ou da perseguição, os fiéis selarão com o seu sangue o seu testemunho e preferirão a morte à apostasia. Apostatar jamais.
E só apostata quem já fez uma confissão de fé. Um incrédulo que não conhece Jesus, ele não pode apostatar, porque ele não fez uma confissão de fé. Ele não conhece Jesus. Somente eu e você, que um dia fizemos uma confissão de fé, de fidelidade, de seguir, é que pode haver uma apostasia. E você deve conhecer, eu conheço vários, você conhece outro tanto de pessoas que negaram Jesus por muito menos do que uma tortura. Por uma situação melhor na empresa, por um suborno, por uma vantagem, por uma mentira. Apostataram da fé. Mas daqui a pouco haverá um tempo em que dizer que é crente é correr perigo de vida. E eu espero que nem eu e nem você estejamos aqui para isto. Porque a gente não sabe a capacidade emocional, psicológica de um pai, de uma mãe, ao ver o seu filho sendo torturado aos pouquinhos, unha por unha, dente por dente, bater com o martelo nos dedos da mão e massacrando cada um. E se você negar, a gente vai parar, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. A gente lendo é uma coisa, vivenciando isso é outra situação. Os mártires, Deus deu esta capacidade de suportarem, porque eles não vivem o tempo presente. Os mártires estão com os olhos na glória. Os fiéis estão com os olhos no céu. Não é por uma hora, ou por um dia, ou por uma semana, ou por um mês de martírio, que eles vão trocar a salvação. A salvação, ela é eterna. E ninguém pode vender a sua salvação. Por isso que salvação é algo muito, 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 muito sério. Salvação é coisa séria. Esses dias um irmão disse assim para mim: pastor, acho que tem umas coisinhas que a gente faz, as coisas pequenininhas, que eu acho que quando Jesus vier... Eu digo assim, irmãos, a salvação é tão preciosa, tão preciosa, tão preciosa, porque Deus não veio buscar anjos. Nós não somos anjos. Nós somos filhos de Deus. Estamos numa categoria superior à dos anjos. Deus nos trata de uma forma peculiar. E Deus sabe de todos os pontos fracos e pontos fortes. Deus sabe das tendências de cada um, e cada um tem uma tendência. Deus conhece a mente, Deus conhece o espírito, Deus conhece a alma, Deus conhece os planos, Deus conhece o minuto seguinte, Deus conhece de tudo, de tudo. Então, às vezes, nós observamos pessoas que a gente não pode nem ficar perto, que eles respiram um ar tão grande de santidade que não é nem possível de ficar perto. A gente percebe até o movimento das asas dessas pessoas. São verdadeiros anjos. E outro dia eu disse para um irmão, para um obreiro nosso aqui, e essa semana ele me ligou dizendo: "Olha, pastor, o senhor falou a verdade. Atrás de cada santo, entre aspas, existe um devasso." Aí ele me ligou esses dias dizendo assim: "O senhor viu um caso na Record, pastor?" "Vi, acabei de ver, eu tinha acabado de ver." Ele me ligou. "Pois é, esse rapaz que matou a mocinha lá em Cotia, ele é o líder regional da mocidade, aqui da Assembleia de Deus. Já faz muitos anos que ele é." "Pastor, o senhor não sabe, ele fala uma língua que o senhor não tem noção. Ele dá cada glória nos cultos que o senhor olha. É preciso a gente se converter para dizer: eu preciso ser que nem esse irmão aí."
E ele já tinha sido preso 19 anos atrás por estupro. Imagina um jovem, um estuprador cuidando de jovens. E a igreja ficou embalada. Falei, eu te falo sempre. Muita santidade, olha lá. A gente tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Mas vamos seguir em frente. Jesus deixou claro no sermão profético que isso iria acontecer. Então vos entregarão a tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Muitos mártires, conhecidos e desconhecidos, morreram e ainda morrem por causa de sua fidelidade a Cristo e a sua palavra. Policarpo foi discípulo de João. Ele foi martirizado por mais de 2 meses para negar Jesus. Ele era bispo da igreja, se eu não estou enganado, de Esmirna. Policarpo. Tem alguns escritos dele, coisa muito boa. Recentemente alguém me mandou uma mensagem pedindo oração por um grupo de pastores na Coreia do Norte, que já estava decretada a sua sentença através do fuzilamento se eles não negassem Jesus, se eles negassem a Jesus. E eu tenho certeza que não negaram. As almas dos fiéis pedem não vingança pessoal, porque isso não estaria de acordo com a Bíblia. Isso não estaria de acordo com a doutrina bíblica do cristão. Mas eles pedem a vindicação da justiça de Deus. A pergunta delas não é a mesma de Jesus. Por quê? Mas até quando? Elas não perguntam se, mas até quando? Como conciliar essa pergunta com o perdão que Cristo ofereceu aos seus algozes na cruz e a atitude de Estevão com os seus apedrejadores? Você pode fazer esse questionamento. O clamor destas almas, desses mártires, é um grupo especial de pessoas. O clamor não pede vingança pessoal. Por isso é que eles estão no estado de consciência, mas pedem a vindicação da justiça de Deus. Esse é o clamor da igreja diante do massacre, nas arenas, nas piras, no fogo, nos campos de concentração, nas prisões, nas câmaras de gás, nos fornos crematórios. Essas pessoas morrem das mais diferentes formas. Não é o próprio grito de lamentação, mas um lamento pela honra de Deus, pois Jesus disse que tudo que as pessoas fizer a um desses seus pequeninos, faz a ele também. Quando as pessoas estão martirizando um cristão, eles não estão contra o cristão, eles estão com quem manda no cristão. O cristão é filho de Deus, então eles estão contra o Pai. E Deus tem um juízo especial para estas pessoas, que vai vir no 6º selo. Esse juízo vai vir no 6º selo. As almas dos fiéis recebem vestes brancas, representando retidão, santidade e alegria. Sabe por que vestes brancas? Porque todas as vezes, pelo menos em Roma, no período de Roma, todas as vezes que um mártir, que um cristão se tornava mártir, ele era condenado, recebia uma roupa preta.
Possivelmente por causa dos seus pecados, por causa daquilo que ele cometeu contra o governo, porque ele não quis adorar o imperador, porque ele não reconheceu a divindade do imperador, porque ele não reconheceu as leis que estavam regendo a sociedade naquele tempo, que era contra os princípios cristãos estabelecidos por Cristo, contra a palavra de Deus. Então eles recebiam a roupa preta. Agora no céu, o que é que acontece? Eles vão receber uma roupa branca, dizendo que eles são justos, que eles são santos, que vão herdar um estado de eterna alegria. Um estado de eterna alegria. Estar no céu é bem-aventurança, é glorificação, não plena, porque ainda não houve ressurreição. Então, alguém pode imaginar, pastor, quantas ressurreições haverá até o julgamento final, que é depois do milênio? Quantas ressurreições há? A Bíblia diz que Jesus foi as primícias da ressurreição. Aí você diz assim, pastor, mas o filho da viúva de Naim morreu e ressuscitou. Lázaro morreu e ressuscitou. E algumas pessoas morreram e ressuscitaram antes da ressurreição de Jesus. Essa ressurreição, ela não conta para nesse critério. A ressurreição aqui é para não morrer nunca mais. Uma vez ressuscitados, ele vai receber um corpo especial e vai estar junto a Deus, não vai estar debaixo do altar de Deus. Então, quantas ressurreições há? Vamos contar. Jesus é a primícia da ressurreição, quer dizer, o primeiro. Depois, a Bíblia diz que, por ocasião do arrebatamento da igreja, haverá uma ressurreição. Os mortos serão ressuscitados juntamente com nós que ficarmos vivos. Quem acredita que vai ficar aí? Quem acredita? Eu acredito. Ninguém acredita que vai ser arrebatado? Não? Ninguém acredita, não? Será que eu vou querer ir sozinho para lá? Não. Ou eu coloquei errado? O que foi que eu disse? Não. A segunda ressurreição e a ressurreição do arrebatamento. Então, nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados junto com aquelas pessoas que morreram na esperança do arrebatamento, que não são mártires. Essas pessoas vão ressuscitar. Então, segunda ressurreição. Aí a igreja vai para o céu. Acontece os 7 anos de tribulação na terra. No final dos 7 anos, Jesus volta com os santos e haverá uma terceira ressurreição. Quando ele vai pisar no Monte das Oliveiras, haverá uma ressurreição. Jesus vai estabelecer o milênio. Nesse milênio a vida será normal, exceto que não haverá o diabo para tentar as pessoas, não haverá o homem não será tão mau como nos dias de hoje, até a ferocidade dos animais diz que ela vai ser pacífica. Então, quando terminar o milênio, no finalzinho do milênio, porque durante o milênio as pessoas vão morrer, e as pessoas que morrerem na esperança da ressurreição, no finalzinho do milênio, haverá uma ressurreição, que é quando essas pessoas vão ser ressuscitadas, onde todas as pessoas que morreram serão ressuscitadas para enfrentarem o grande tribunal de Deus. E aí vai acontecer o julgamento,
aonde Jesus diz que ele vai colocar uns para a esquerda, outros para a direita, e os da esquerda vai para o inferno. A esquerda sempre vai para o inferno, não tem jeito. E os da direita vai para o céu. Está escrito, não está escrito? Quem é que pode negar esse negócio aqui? Não dá para negar. Então, haverá essa ressurreição. As testemunhas, os mártires, essas pessoas que receberam aqui as vestes brancas, elas irão ressuscitar no final da grande tribulação, visto que no milênio não haverá mártires. No milênio não haverá mártires. Então está aqui. O que mais? Eles vão receber vestes brancas, os réus são condenados, é o que eu estava dizendo. Quando eram condenados, vestiam preto, eles foram condenados na terra, mas no céu Deus os veste branco, estão absolvidos, justificados e salvos. As almas dos fiéis estão descansando, não dormindo, até chegar o dia em que se completará o número de mártires. Deus está no controle desse número, só Deus sabe o controle desse número, só o Cordeiro sabe do controle deste número. Este aqui é o quinto selo. O sexto selo, eu vou só ler, mas nós vamos comentar só na semana que vem. Muito bom. O sexto selo, preste bem atenção. Olhei enquanto ele abria o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de cilício. A lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. 6 eventos. Para 6 categorias de pessoas que vão sofrer este terremoto, que é nada mais, nada menos do que a resposta de Deus ao clamor das que estão debaixo do altar, dizendo: até quando, até quando, até quando o Senhor vinga o nosso sangue dos que habitam na terra. Os reis da terra, primeiro, os grandes, segundo, os chefes militares, terceiro, os ricos, quarto, os poderosos, quinto, o escravo, 6, e os grandes, 1, os chefes militares, 2, os ricos, 3, os poderosos, 4, o escravo, 5 e o livre, 6. Se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? É isso que vai acontecer ainda na última metade da grande tribulação. E se a gente fosse seguir, depois disso, do 7º selo, é a abertura das trombetas, depois a última trombeta é a abertura dos ais, e aí completa-se o juízo de Deus sobre a terra. E nós, que somos a igreja de Jesus, estaremos com Ele na glória, desfrutando das bodas, recebendo os galardões, né?
E nunca mais ninguém vai se perder. Será para sempre com o Senhor. Amém, irmão?